Próximo projeto de número 4, iniciativa vereadora Julieta Reis. Projeto de Lei Ordinária 05059/2017. Iniciativa vereadora Julieta Reis. Acrescenta inciso ao artigo 5º da Lei 11.642, de 22 de dezembro de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos, revoga a Lei 7.628, 16 de abril de 1991, que dispõe sobre a permissão do uso para publicidade com encargos de conservação de logradouros públicos e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.437, de 18 de janeiro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara, 9.609, de 27 de nove de 2017. Emendas modificativa, 03401/2018, aditiva 03201/2018 e 03205/2017. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Leitura das emendas. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinária, proposição 05059/2017, de iniciativa da vereadora Julieta Reis, que acrescenta ao inciso do artigo 5º da Lei 11.642, de 22 de dezembro de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos, revoga a Lei 7.628, 16 de abril de 1991, que dispõe sobre a permissão de uso para publicidade com encargos de conservação de logradouros públicos e da outras providências. A Lei 11.642, de 22 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 1º com a seguinte redação. Artigo 1º. A. Considera-se logradouros públicos as praças, parques, bosques, jardinetes, lagos, jardins ambientais, eixos de animação, núcleos ambientais, centros esportivos, relógios e canteiros centrais da área das ruas e avenidas. Parágrafo 1º. Os parques e o jardim botânico só poderão ser adotados mediante procedimento licitatório próprio, considerando-se tratar-se de unidade de conservação com áreas extensas e com grande diversidade de equipamentos. Parágrafo 2º. Para os bosques, jardinetes, praças, lagos, poderão ser realizados serviços específicos de manutenção, conservação e melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, mediante termo de acordo para adoção de logradouro público específico. Senhor presidente, para formular requerimento. Para formular requerimento, o vereador Bruno Pessutti. Solicito a retirada da emenda 32.5/2017, que está anexa a esse projeto. Vamos colocar em apreciação do plenário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrário, que se manifestem. Aprovado. Emenda, iniciativa vereadores Bruno Pessutti e Julieta Reis. Modifique-se o artigo 2º do projeto de lei 05059/2017, onde se lê, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, leia-se, artigo 2º, esta lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Em conformidade com parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário, adiando da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão ordinária permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto e emendas. Para discutir, autora do projeto, vereadora Julieta Reis. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei 11.642, de 22 de dezembro de 2005, institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos, revogando uma lei de 1991, 7.628, que dispunha sobre a permissão de uso para publicidade com encargos de conservação de logradouros públicos e da outras providências. Essa lei
ela, no artigo 5º, fala da adoção de logradouro público, que pode se destinar à sua urbanização, de acordo com o projeto elaborado pelo Departamento Competente da Administração Pública Municipal. Item 2, construção de diversos equipamentos esportivos, de acordo com o projeto também elaborado pelo Departamento Competente da Administração. E o item 3, conservação e manutenção do logradouro adotado. A nossa proposta é acrescentar, que é a proposta da lei que apresentamos e que vai ser votado hoje, o artigo 4º, que fala da conservação e manutenção dos monumentos situados no logradouro. E o artigo 5º ainda fala da realização de atividades culturais, educacionais, esportivas, lazer, etc. E o 6º, dar publicidade de nomes dos rios de Curitiba. Então, a nossa proposta é acrescentar o item 4, que fala dos monumentos, porque a lei do logradouro público, ela fala apenas do logradouro. Logradouro é a praça, logradouro é o espaço público, mas os monumentos ela não trata. E nós achamos muito importante que nessa lei, que trata da questão da adoção desses logradouros... Vereadora, uma parte na sequência, por favor. Com certeza, vereadora, uma parte na sequência. A gente possa acrescentar os monumentos. É muito importante, nós temos vários problemas com relação aos monumentos públicos em Curitiba, são monumentos que devem ser conservados, são monumentos que devem ser respeitados. Nós tivemos agora, a questão de semana, a questão deste roubo que houve lá no Museu Oscar Niemeyer, um absurdo. Como é que pode o museu do nível do Oscar Niemeyer não ter a condição de poder fazer a prevenção contra roubo dos seus monumentos? Claro que era na área externa, não era na área interna, mas mesmo assim é uma tristeza muito grande de nós verificarmos que a população da cidade não respeita a sua própria cidade. Isso é muito triste, já temos outros casos de vandalismos, as placas dos monumentos, a maioria não existe mais, todas elas foram roubadas, por isso a importância do inventário do ponto de vista do patrimônio histórico, para que a gente possa ter a relação dessas placas. São placas que falam do homenageado, do busto do homenageado, que fala da sua história e com datas que muitas vezes, se não tivesse inventário, se perdem no tempo. Então, senhores vereadores, eu fiz esse projeto porque o ano passado eu fui convidado pelo Movimento Pro Paraná, através do senhor Áureo Simões Júnior, que está aqui presente. Estive em várias reuniões lá no Movimento Pro Paraná, situado na Associação Comercial do Paraná, e aonde eles nos colocaram a importância de se colocar na lei a adoção desses monumentos. Porque é claro que muitas vezes a própria família do homenageado pode ter o interesse de fazer essa manutenção. E independente de ser a família, uma empresa, uma pessoa comum, que possa ter a condição, dentro dos limites exigidos pela lei, fazer a conservação desses monumentos. Eu acho que é a hora de que a lei do logradouro não faça a adoção só do logradouro, mas também dos monumentos situados nesse logradouro. Nós temos aqui também a presença da ex-vereadora Márcia Schir, que faz parte também do Movimento Paraná. A gente agradece a presença de vocês, do Áureo e da Márcia, e queremos fazer uma exaltação ao Movimento Pro Paraná, que é um movimento paranista, que defende os maiores interesses do Estado do Paraná, em especial da cidade de Curitiba. Sempre presentes, sempre defendendo causas certas para a nossa cidade, sempre fazendo reuniões com as pessoas mais ilustres da cidade, cujo presidente é o Marcos Domakoski, para que este movimento possa sempre levantar esses problemas e, em conjunto com o nosso Legislativo Municipal, a gente possa contribuir, através da legislação, situações que façam cada vez mais nós possamos ter uma cidade ordeira e uma cidade que respeite as suas questões culturais. Então, a conservação, eu vou ler aqui um trecho da importância dessa conservação e a manutenção dos monumentos, tem como objetivo salvaguardar tanto a obra de arte como as respectivas evidências históricas,
Vale ressaltar que a tal conservação do todo e qualquer monumento só pode ser garantida através do respeito e do interesse da população, pois é ela quem pode exigir e controlar ações dos poderes públicos e privados em relação ao patrimônio. Seguindo os exemplos das principais cidades do mundo, essa forma de gestão compartilhada amplia a consciência ecológica e cultural de cada segmento da sociedade, capaz de gerar uma economia no orçamento público destinada à manutenção e conservação desses monumentos. E, em contrapartida, os adotantes também contam com vantagens, principalmente na divulgação e na publicidade com relação ao que isso pode vir a acontecer. Então, eu passo a palavra ao vereador Felipe, depois à vereadora Noêmia Rocha. Então, vereadora Julieta, antes mesmo da Vossa Excelência apresentar aí na tribuna, eu questionei um pouco qual seria a intenção, né? Porque quando se adota uma praça, se adota ela inteira. Eu vejo pela seguinte, entendo, acho que a discussão é importante, mas como está vindo não passou nas comissões, é isso, né? Ela veio direto para a plenária. Já passou por todas as comissões. Passou. O que não passou foi a emenda que foi feita e que o vereador Bruno pediu. Sim, o vereador, isso, exatamente. Então, eu não sei como vai funcionar isso na prática, no sentido de, vamos dizer que o logrador público precisa de roçada, precisa de manutenção da iluminação, etc, etc. E tem um monumento. Seria mais focado para aquela família, vamos dizer, aquele homenageado, para que cuide ou não. Não, né? Claro que não. E, se não é isso, como que ficaria a manutenção, a adoção, vamos dizer, do restante da... Seria uma adoção para o monumento e outra adoção para o logradouro? Né? Fica um pouco difícil de entender isso. Era só essa dúvida para ver se a senhora... Vereador Felipe, a adoção do logradouro é do espaço público. Logradouro como espaço público. Os monumentos situados no logradouro, eles estão à parte, porque eles têm legislação própria. Para você poder fazer a manutenção de um busto histórico de bronze, como esse que nós temos aqui na Praça Eufrásio Corrêa do Semeador, ele exige projetos de restauração especial, independente da manutenção do logradouro. Então, fazer a manutenção do logradouro é uma coisa, e fazer a adoção dos monumentos é outra coisa. Então, por exemplo, pode existir, se a lei permitir, a adoção de um monumento num logradouro, como pode permitir a adoção de outro monumento num outro logradouro. Então, a adoção do logradouro é uma coisa e a adoção do monumento é outra coisa. Como a lei não tratava da questão dos monumentos situados no logradouro, eles ficavam simplesmente à parte. Não existia a possibilidade de alguém fazer a adoção de um monumento. A associação comercial interessada em dar a sua contribuição através do movimento Pró Paraná, da questão histórica e da questão cultural desses monumentos, nos propôs essa alteração na lei para que os monumentos também fossem abrigados dentro da adoção. Então, no meu entendimento, Noêmia Rocha e depois Maria Manfron, os monumentos, eles podem ser adotados individualmente, e o logradouro não ser adotado apenas o monumento. O logradouro não adotado fica com a manutenção da administração e depois alguma pessoa que se proponha vai adotar a manutenção do monumento dentro, claro, das diretrizes da administração municipal. Nós sabemos que monumento não pode ser simplesmente restaurado por uma pessoa que não tenha conhecimento técnico. É claro que a manutenção e a restauração de um monumento histórico tem que ter todos os critérios levantados pela própria administração, através, com certeza, do patrimônio histórico lá da Fundação Cultural. Eu passo a palavra à vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereadora, parabenizá-la por esse debate. Eu tenho uma preocupação, assim, não acabaria essa medida privatizando essa questão? E eu vi aqui uma emenda aditiva em relação ao Jardim Botânico.
o Jardim Botânico hoje tem lá um processo de licitação, que, se não me engano, o Boticário cuida do parque. O que diferencia? Porque, pelo que eu entendi, está fazendo uma normativa diferenciada para o Jardim Botânico. Hoje ele é cuidado pelo Boticário, mas amanhã pode não ser. Então, eu acho que a lei caberia independente dessa ação do Boticário, que é uma emenda do vereador que está colocando aí. Mas essa é a nossa preocupação, de esvaziar a responsabilidade do poder público nesse trato com o patrimônio público. Ou, né, futuramente, uma possibilidade de abrir uma iniciativa privada e tomar conta de todo o patrimônio público. Essa é a nossa preocupação também, o Estado mínimo. Muito obrigada. Eu gostaria de salientar a questão da vereadora Noêmia Rocha, porque existem duas leis. Uma lei é da parceria público-privada, que é a que foi adotada no Jardim Botânico. E essa lei, ela estipula um valor mínimo de 2 milhões anuais para poder ser feita a parceria. É uma lei diferente dessa nossa. Essa nossa é da adoção do logradouro público. A outra lei é parceria público-privada, que tem esse limite legal de 2 milhões, no mínimo, para poder fazer a parceria anuais, que foi o que foi feito primeiro com a Natura, lá no Jardim Botânico, e depois com o Boticário. Hoje, nenhuma das duas mais participa. Hoje, a manutenção está sendo feita pela própria administração. A gente sabe que a manutenção de um parque como o Jardim Botânico é muito cara, e não é qualquer empresa que possa dispor de 2 milhões anuais para poder fazer a parceria público-privada. Isso é uma lei. E existia uma emenda do Bruno Pessutti, que depois ele vai explicar, que ele pediu a retirada, que tratava dessa questão. Justamente, ele retirou a emenda e os vereadores aprovaram. Mas nós vamos substituir a emenda. Então, o que eu quero dizer é que essa lei da parceria público-privada é uma, e a lei da adoção de logradouros é outra. Nós estamos acrescentando o item 4 na lei de adoção de logradouros públicos, incluindo os monumentos que lá se encontram. Que a lei não trata do monumento, ela só trata do logradouro. O logradouro é espaço público. E os monumentos são à parte, porque eles têm uma legislação à parte com relação ao patrimônio histórico e artístico, inclusive através da lei que nós mesmos aprovamos aqui, e, ao mesmo tempo, exige projetos específicos diferentes do projeto de adoção do logradouro público, que o meio ambiente é que vai determinar como é que vai ser feito. Às vezes, pode ser até uma roçada em algum bosque em Curitiba que possa ser adotada por alguma associação do próprio bairro. Da mesma maneira, a Praça Eufrásio Correia pode ser adotada pela Câmara Municipal. Por que não a Câmara Municipal adotar a Praça Eufrásio Correia? Por que a Câmara Municipal não adotar o busto do Visconde de Guarapuava, que está aqui na esquina? Ele está ali no tempo, está sofrendo a ação do tempo, o Visconde de Guarapuava. Na nossa esquina, no nosso jardim. Vamos trabalhar a legislação para que a Câmara Municipal adote o Visconde de Guarapuava, que está aqui no nosso jardim, e a Praça Eufrásio Correia, que é a nossa praça. Essa é uma forma de nós também darmos a nossa contribuição, da mesma maneira que a iniciativa privada e as entidades, como o Movimento Pro Paraná, que é um movimento sem fins lucrativos, que estão interessados apenas no bem-estar da nossa cidade. Com a palavra a vereadora Maria Manfron, depois Beto Moraes, Rogério Campos. Tá bom. Obrigada pela parte, vereadora. Eu acho bem pertinente esse projeto, devido que tudo que se torna busto, logradouros. Vereadora solicita mais tempo? Mais 15 minutos. É cultura para a nossa Curitiba, para o nosso município. Porque ali todos os logradouros, todos os bustos, todos os monumentos têm uma história. Então, eu acho que isso tem que ser revitalizado, isso tem que ser cuidado mesmo, né? Porque faz parte da nossa Curitiba, sendo ela
poder público, sendo ela pela iniciativa privada, nós temos que, sim, preservar. E concordo quando diz que podemos adotar, sim, a praça aqui do nosso lado, e o busto também. Então, parabéns, vereadora, concordo e pode contar com o meu voto. E quero cumprimentar o Áureo também e toda a equipe, que são meus amigos também. Tudo de bom, hein? Vereadores, como é importante a participação de todos, inclusive da parceria entre o Poder Legislativo e a Associação Comercial, através do Movimento Pro Paraná. Eu tenho aqui o Estatuto do Movimento Pro Paraná, que tem por finalidade articular ações da sociedade organizada paranaense em conjunto com o poder público constituído e entidades privadas para o desenvolvimento integrado do Paraná e de sua população. Desenvolver esforços contínuos em benefício da cultura sociopolitana, sociopolítica da cidade e da cidadania, qualificação educacional, defesa da unidade e da integridade do Estado do Paraná, mobilizar a opinião pública, desenvolver o interesse e a promoção de projetos na área cultural, artística, educacional, esportiva, teatral, filantrópica, promover o desenvolvimento da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, e daí vai uma parceria com uma entidade como essa, e o Poder Legislativo, com certeza trará benefícios para a nossa cidade. Com palavra ao vereador Rogério Campos. Muito obrigado, vereadora Julieta. A senhora estava falando que de repente a Câmara Municipal pode adotar alguma praça ou outra, mas minha preocupação é sobrar menos dinheiro para devolver para a Prefeitura depois. Veja, senhores vereadores, tudo isso são questões que a gente tem que analisar através da legislação, através da lei. Nós aqui estamos para estudar a questão da legalidade e da lei. Nós estamos fazendo uma lei para a adoção dos monumentos. Nós queremos saber se há possibilidades, do ponto de vista legal, da Câmara adotar o busto do Visconde de Guarapuava, que está no nosso jardim, e a Praça Eufrásio Correia, que está na frente. Vamos nós mesmos lá, vereador. Vamos comprar um potinho daquele equipamento, o braço, vamos lá limpar nós mesmos. Eu ajudo a senhora. Exatamente, eu acho que nós poderíamos dar o exemplo e, ao mesmo tempo, contribuir com a cidade e, principalmente, com os monumentos que nós temos aqui. Então, a vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que manifesta-se ao longo dos séculos por obras, materiais, traçados ou construções que lhe conferem personalidade própria. A cidade de Curitiba tem personalidade própria através dessas construções e dos seus monumentos, dos quais, pouco a pouco, nós evidenciamos a alma curitibana. Essas manifestações são testemunhos preciosos do passado que devem ser respeitados por seu valor histórico ou sentimental. Eles fazem parte do patrimônio humano, e aqueles que os detêm ou são encarregados da sua manutenção têm a responsabilidade e a obrigação de conservá-los e transmitir para os séculos futuros o seu patrimônio. Então, senhores vereadores, eu agradeço ao Movimento Pro Paraná, a presença da Márcia Schir e do Áureo Simões aqui, vereadora, que a gente possa... Já lhe dou a parte. Obrigado. Oscalino do Povo. Vou ser bem breve. Vereadoras, é uma iniciativa boa. A gente vê que muitas vezes o poder público não dá o retorno possível da melhoria. E com estes parceiros, podemos estar avançando. Nessa casa tem entrado ideias significativas e já temos resultados. Então, parabéns, e a coisa está andando. Uma parte, vereador. Hélio Verbinski com a palavra. Vereadora Julieta, cumprimentá-la, cumprimentar a vereadora Márcia Schir, nossa amiga, há muito tempo, faz muita falta nessa casa. Vereadora, a minha preocupação é que nós aprovamos alguns projetos aqui, e lá no passado aprovamos também um projeto do vereador Johnny Stica sobre a adoção de logradouros e praças, né?
Só que isso acabou não sendo implantado, o prefeito acabou vetando e isso não aconteceu. E assim algumas leis aqui que nós aprovamos, uma minha, inclusive, de proteção aí, de vidas nas casas noturnas, que sequer foi implantada. Então, a minha preocupação é que o prefeito possa entender a sua intenção, levar a sério isso, e que isso seja implantado mais tarde, porque se o poder público não consegue fazer sozinho, ele deve entender que as empresas, ou que as instituições podem adotar sim, e podem, com isso, inclusive, trazer benefícios para o seu marketing direto. Mas parabéns. Senhores vereadores, o prefeito Rafael Greca é uma pessoa notadamente ligada às questões culturais. É uma pessoa notadamente interessada, principalmente na questão dos monumentos históricos da cidade. Ele mesmo tem colocado em vários locais da cidade determinados monumentos, porque toda cidade civilizada tem que ter a urbanidade de poder ter logradouros, esculturas e bustos do ponto de vista artístico e cultural, para poder complementar toda essa área verde que nós temos na cidade. Tenho certeza que ele vai concordar com o item 4 da lei do logradouro público, no sentido de que o projeto que vai ser feito para que a pessoa possa fazer a adoção vai sair da própria prefeitura. O problema, no meu entendimento, não é bem esse, vereador. Eu acho que o maior problema é nós conseguirmos o patrocinador para poder fazer essa adoção. Porque não é uma coisa barata, não é uma coisa simples, é uma coisa bastante onerosa. E no momento de crise econômica que vivemos nós, as empresas hoje todas são muito restritivas, inclusive em participar da própria lei de incentivo à cultura, que antes era muito mais fácil, hoje tudo é muito mais difícil, muito mais restritivo. Mas nós temos que ser otimistas e pensar no futuro. A crise econômica vai passar, nós temos certeza que vai passar. O Brasil já passou por várias crises, superou. Nós vamos superar essa crise e vamos conseguir com que o desenvolvimento econômico e social do nosso país possa acontecer e que mais parceria e adoções possam acontecer para o benefício da nossa população. O poder público hoje, com os seus orçamentos cada vez mais apertados, tem dificuldades e precisa dar prioridades àquilo que a população exige. E no caso dos monumentos, se a gente conseguir fazer efetivamente isso funcionar na prática, vai ser muito positivo. Mas isso não pode deixar de acontecer por um vazio na legislação. Isso pode acontecer por falta de recurso do empresariado, mas não pode acontecer por falta de abrigo na legislação. Isso não é nosso dever e nós vamos fazer. Portanto, a responsabilidade com relação à manutenção dos monumentos públicos também é nossa. Agradeço a presença do Áureo e da Márcia, do Movimento Pró Paraná. Agradeço a todos os vereadores que possam votar favoravelmente. Muito obrigado. Continua a discussão. Para discutir, vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Como todos já perceberam, nós fizemos uma emenda ao projeto de lei, a emenda 32.5/2017, e alguns dias atrás houve um pedido por parte da prefeitura para que a gente fizesse uma pequena alteração na emenda, e dessa forma, assim o fizemos, a emenda 32.1/2018, que foi protocolada e anexada ao projeto, e que não mais se justificava, então, a emenda 32.5/2017, por isso, explicando aos colegas vereadores, a necessidade da retirada da emenda 32.5/2017, que foi, então, substituída pela emenda 32.1/2018. Basicamente, o que nós estamos inserindo no projeto de lei, já respondendo o questionamento da vereadora Noêmia Rocha, é fazendo com que aquilo que está previsto no decreto 1166 de 2005, esteja na lei. Como todos sabem, já falei agora anteriormente, a lei ela é superior ao decreto. E pela preocupação da vereadora Noêmia Rocha, que, por exemplo, citou o Jardim Botânico, nós estamos colocando na lei
essa questão da adoção do Jardim Botânico, dos parques, das praças. Afinal, isso estava previsto apenas no decreto. O que diz a lei? A lei tem o seu artigo 1º. Nós estamos inserindo, através da emenda, um artigo 1A. Eu tirei o 30, acabei de explicar. Tirei 32.5/2017, visto que foi protocolado 32.1/2018, que substitui. E a necessidade da inserção daquele texto que está no decreto na lei é para não só melhorar, mas permitir, assim como a vereadora Julieta Reis explicou a respeito dos bustos, etc., para que pessoas possam fazer termos de cooperação com a prefeitura, e aí posso até citar pessoas físicas, se for o caso, e assim a prefeitura entender, para que serviços específicos dos bosques possam ser realizados. Um caso específico tem acontecido ali na região da Irmã Clementina, no bairro Alto, onde há um grupo de moradores, especialmente o Maurício, que cuida do bosque. Só que o bosque, por ser um bosque de conservação, ele precisa ser adotado. E ele não tem condições de adotar o bosque como um todo. Afinal, o bosque tem o seu lago, tem a pista de caminhada, tem toda a iluminação do bosque, e aquela pessoa que adota, seja essa uma pessoa física ou jurídica, ela passa a ser a responsável por todos os serviços públicos existentes naquela região. Então, o que nós estamos fazendo, através dessa lei, dessa emenda à lei da vereadora Julieta Reis, o projeto de lei, é permitir que parques, bosques e jardim botânico só serão adotados mediante procedimento licitatório próprio, considerando tratar-se de unidades de conservação com áreas extensas e com grande diversidade de equipamentos. Então, isso está no decreto, agora está na lei. Nenhum prefeito poderá mudar isso sem a aprovação da Câmara Municipal de Curitiba. E o parágrafo 2º, para os bosques, como esse da Irmã Clementina, poderão ser realizados serviços específicos de manutenção, conservação e melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, mediante termo de acordo para a adoção do logradouro público. E esse termo de acordo, ele é um dispositivo, um processo administrativo, que terá todo o trâmite dentro da Prefeitura de Curitiba, entre os interessados, e caso assim a Prefeitura desejar fazer esse termo de acordo, porque nesse caso específico, por exemplo, da Irmã Clementina, o Maurício poderá fazer a roçada. Afinal, ele quer fazer a roçada e não pode fazer a roçada, visto que essa é uma responsabilidade da Prefeitura. E por que ele quer fazer a roçada? Porque ele planta mudas de árvores nativas na região e quer que elas cresçam. Porém, quando vem o serviço de podas e roçada da Prefeitura, os roçadores desavisados que estão, acabam roçando todas as mudas que foram plantadas no mês anterior. Então, ele pediu para a Prefeitura, deixa eu fazer a roçada. A Prefeitura disse, não, não pode, você tem que adotar o parque, o bosque inteiro. E agora, se essa lei for aprovada, se a emenda for aprovada por Vossas Excelências, ele poderá apenas fazer a roçada. E a Prefeitura não precisará mais demandar uma equipe de roçada até o bosque, porque o Maurício, se for o caso, será o responsável por essa roçada, e as ruas da cidade poderão ficar menos tempo com o mato alto, pois haverá durante aquelas 3, 4 horas que a equipe passava lá, roçando o bosque da Irmã Clementina, elas poderão estar roçando as ruas da cidade. Qual o custo da Prefeitura? Zero. Nenhum custo para a Prefeitura. Apenas um cidadão comprometido com a sustentabilidade, com a cidade de Curitiba, que quer fazer a sua parte contribuindo com a cidade. E assim há inúmeros casos. São 13 os bosques na cidade, Bosque Zaninelli, Bosque do Pilarzinho, entre outros tantos que existem, que poderão ter alguma pessoa, alguma entidade com um termo de cooperação, se a Prefeitura, assim, volto a dizer, e falo entre vírgulas, se a Prefeitura desejar, porque não é obrigatório dela fazer, mas se ela desejar fazer, poderá fazer esse termo de cooperação. E aqui tem uma cópia que nos foi concedida, e agradeço a assessora do vereador Pierre, Carol, por ter me disponibilizado ela, que mostra exatamente isso que acontece na cidade de São Paulo. É um termo de cooperação, que o cooperante é a empresa Jane King, e o objeto da cooperação, em todo um contrato, é a limpeza e conservação dos banheiros do Parque do Ibirapuera. Então, uma empresa se disponibilizou a fazer a manutenção dos banheiros do Parque do Ibirapuera. Por que ela quis fazer isso? Porque ela quis fazer isso. E o custo é R$ 147.530, custeados integralmente pela cooperante. Então, a Prefeitura de São Paulo, que tinha essa despesa mensal para fazer a limpeza dos banheiros, hoje deixa de ter essa despesa para que uma empresa possa fazer como uma contrapartida social
na sua existência por estar dentro da cidade de São Paulo. É isso que nós queremos fazer em Curitiba. Queremos que empresas ou pessoas físicas possam pegar um pedaço do serviço e falar, deixa que eu faço. E a prefeitura ir cuidar de outras coisas, porque sabe muitas vezes que quando isso fica a responsabilidade do poder público, não tem tanto o resultado não é tão bom quanto se fosse feito pelo setor privado. Agradecendo aqui a Márcia Scheer, os integrantes do Movimento Paraná, levem um abraço ao Jonel Shed, que sempre é um grande amigo nas causas, não só de Curitiba, mas do Paraná, entre elas, causas que são importantes para a cidade de Curitiba, como a terceira pista do aeroporto Afonso Pena, que não fica em Curitiba, mas é na região metropolitana, um novo ramal ferroviário ligando a estrada velha, substituindo ou fazendo um paralelo à estrada velha da Graciosa que existe, mas que poderá demandar muito mais riquezas para o estado do Paraná, entre outras tantas demandas que ele sempre nos traz e sempre levanta. Então, obrigado pela presença de todos, espero ter esclarecido o porquê das emendas e, dessa forma, peço o voto favorável também na emenda 32.1/2018 e na outra emenda, que é uma emenda apenas que cria um vacatio legis, que para que seja possível regulamentar que essa lei entre em vigor não apenas hoje, na data de sua publicação, mas a pedido da Prefeitura, em 90 dias, para que seja possível fazer toda a regulamentação. Então, aqui a pedido da vereadora Julieta Reis, aqui ela solicita o que são logradouros públicos, né, que podem ser adotados. São praças, parques, bosques, jardinetes, largos, jardins ambientais, eixos de animação, núcleos ambientais, centros esportivos, relógios e canteiros centrais de ruas e avenidas. E não fala dos monumentos, por isso que ela está alterando a lei para que possam ser adotados os monumentos. Por exemplo, a estátua que foi colocada do Confúcio ali no centro da cidade, a prefeitura poderá fazer a manutenção dela, mas, eventualmente, o próprio consulado da China pode adotá-lo, eu estou aqui falando sem nenhuma razão, só dando uma ideia, pode adotar e fazer a manutenção daquele largo, fazendo com que ele permaneça sempre florido. Vereador Bruno, só antes de acabar uma parte. Só. Sim. É de fundamental importância, dentro de tudo que está sendo falado aqui, que tenha o aval e a disponibilidade e o consentimento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Né? Nesse sentido, porque é muito fácil, às vezes, falar que não, nós vamos pegar uma parte do logrador público e o José lá vai cuidar. Lá no outro parque vai ser o João. Isso acaba tendo um volume de controle em cima disso muito grande. Porque uma coisa é quando se licita, faz uma licitação de uma limpeza pública, e hoje existe até um processo jurídico em cima do novo contrato, né, que está sob júdice, hoje é um contrato emergencial, que é da coleta do lixo e também dos resíduos verdes, resíduos de árvores, enfim, de corte de poda de árvore e roçada. Então, eu vejo isso. É evidente que é importante ter essa parceria, ter essa possibilidade. No caso da vereadora Julieta explicou a relação aos monumentos, talvez não seja pontualmente no monumento, mas daí uma entidade que tem vocação para isso, através de um marketing que vai ter, a partir de poder dar publicidade a nós, aqui da empresa X, nós cuidamos dos tais monumentos da cidade de Curitiba. A gente faz isso porque a gente gosta da arte, etc, etc. Ponto. A questão do logrador ou de roçada, eu vejo isso, Bruno, de como vai ser dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e isso vai ter uma dificuldade, talvez, de fazer com que isso possa ocorrer de uma forma organizada, né? Que não dê conflito, porque existe sempre uma fiscalização. Como? A tal da praça ou do logradouro lá, que precisa de roçada, etc., acaba tendo uma adoção de um cidadão ou de uma empresa. Né? Tem que ser cobrado aquilo, porque o morador daquela região, para ele, o importante é a praça estar arrumada. Se por algum motivo, aquele cidadão que adotou a praça, ou por questão de saúde, alguma coisa assim, não passa a fazê-la, vai ter uma reclamação em cima de quem? Do município. Para aquele cidadão, se é o João, se é a empresa tal, não interessa. Então, acho que isso
também é importante a gente avaliar, nós vamos votar a favor do projeto, mas que na regulamentação, que eu acho que tem que vir, as vossas excelências que estão fazendo parte do projeto, enfim, que formalizaram isso, e os que estão por trás, a associação comercial, etc., que possam interagir nesse momento, né? Para que isso possa acontecer, porque senão, o que vai acontecer? A própria estrutura do município vai acabar, eu digo estrutura, os funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente podem não entender da forma de fazer e pode dizer assim, ó, prefeito, não tem como a gente fazer isso. Isso vai causar um grande problema nosso de fiscalização e de controle. Eu acho que isso é fundamental na sequência do projeto, para que vocês possam estar junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e fazer essas interações e poder dialogar com eles e poder que possa acontecer o projeto. Era isso. Eu agradeço a parte, antes de passar ao vereador Rogério, essas emendas foram construídas dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Obviamente que houve uma resistência interna, mas nós temos que cada vez mais assumir o papel protagonista que a Câmara de Vereadores tem na cidade e dizer o que o povo da cidade quer para a cidade. Então, a gente conseguiu convencê-los de que essa nova redação é benéfica para a cidade, porque em todo momento quem tem o poder da discricionariedade de escolher ou não se quer fazer o termo de cooperação é a prefeitura. E, obviamente, que o fiscal que ia lá verificar se a roçada estava sendo feita, ele continuará indo, mas não será mais executada por uma empresa terceirizada, e sim pelo cooperante. Mas agradeço a parte, nós temos essa preocupação, mas te informo que foi construído junto com a Secretaria do Meio Ambiente. O vereador Rogério Campos, uma parte. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Bastante importante essa reflexão, esse debate, essa lei, porque às vezes a gente encontra na burocracia algumas travas que não têm lógica, não têm cabimento. Eu mesmo, na gestão passada, eu e a minha equipe, nós roçamos Tatuquara, Campo de Santana inteiro. Quando veio um determinado recado, que era para mim parar, eu falei uma ova, porque eu cansei de pedir para que fizessem o serviço que era para ser feito. A burocracia, a falta de vontade, a falta de comprometimento e algumas outras palavras que diz que o vereador não deve usar aqui, né? Tem que ser chique. Não deixaram a coisa acontecer, enquanto isso lá na ponta o povão sofrendo, povão passando apurado, escondido atrás de moita, em ponto de ônibus, vizinhos que não viam os vizinhos da frente, porque os canais extravasor estavam com um mato mais alto que algumas casas. Se alguém duvida, eu tenho fotos e vídeos para qualquer um ver, posso apresentar aqui. E, de repente, a burocracia não deixa a coisa... Ah, você não pode, fulano não vai... Cara, pelo amor de Deus, os meus patrões estão me pagando e bem. Ah, vereador, mas não é tua função fazer isso. Opa, eu não estou deixando de fazer a minha função e ainda estou fazendo um adicional. Os meus patrões estão me pagando e bem para mim trabalhar a favor deles. Então, eu parabenizo o vereador, a vereador, os demais que compartilham com isso. O vereador Antônio Carlos também já havia fazendo isso. Mais 10 minutos, presidente. Mais 10 minutos. Então, é bastante interessante isso. Poxa, então quer dizer que se tem quem quer fazer, se tem quem quer melhorar, se tem quem quer ajudar, com seu serviço próprio, com seu esforço, com seu suor, com seu maquinário, aí não pode? Daí a gente vê, aí pichar pode. Não pode, todo mundo sabe que não pode. Mas daí não acontece uma repressão, uma punição, alguma coisa assim. Enfeiar a cidade pode, deixar bonita, criar uma beleza, ajudar, que nem a vereadora falou ali. Coisas, são pequenos detalhes, às vezes, que a população, como o senhor citou aí, vereador, nós temos matérias, é fácil de achar matérias de pessoas que tinham verdadeiros lixões em frente. A sua casa, que foram lá, deram um jeito, tiraram, e hoje é jardim, é coisa mais linda. Agora, o senhor imagine se, por
causa de uma lei, de outra pessoa não poder ajudar a embelezar a cidade. E o prefeito falou aqui, onde está a nobre vereadora, vou falar assim, Márcia Schir, ele falou ali naquela cadeira que ele vai combater a burocracia no nosso município. E é isso que nós queremos. E vem de encontro aí o que os senhores estão aí em cima dessa tribuna debatendo. Parabéns, conto com o meu apoio. E se é para ajudar o município, eu arregaço a camisa e vamos para cima. Parabéns. Obrigado, vereador Rogério Campos. Todos nós sabemos da sua luta na sua região. Já apresentou os vídeos várias vezes aqui, a gente lembra disso. Então, para não tomar muito mais o tempo de Vossas Excelências, eu somente finalizo agradecendo a atenção e também pedindo voto favorável não só ao projeto da vereadora Julieta Reis, mas também nas emendas que foram assim colocadas. Muito obrigado. Continue em discussão. Encerrada a discussão, vamos votar o projeto ressalvado as emendas. Vereadores, registrem seus votos. Gostaria de fazer o registro aqui da presença do meu amigo, vizinho ali, Hamilton Moreira Júnior, que é vice-presidente da Associação Naha de Karatê Dogoju Rayu. É isso? Certinho, acertei. Então tá. E também está a esposa dele, né? A Marcilaine Moreira. Muito obrigado pela presença. E tem um projeto na sequência aqui, também com relação a esta associação. Encerrada a votação, 30 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto. Vamos à votação das emendas. Primeira emenda é 0001-2018. Em votação. Vereadores votando. Qual que é a outra? Não foi essa que você? Não, essa é 34. Aquela foi 33. Encerrada a votação. Vamos conferir. 25 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado. 25. Próxima emenda, 34001-2018. Em votação, os vereadores votando. Encerrada a votação. 26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovada a emenda.